Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Leiliane, eu sou professora da classe de adultos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Aliança Eterna. Hoje nós estudaremos a lição número 2 da revista do segundo trimestre, que fala a respeito da sublimidade das bênçãos espirituais de Cristo. E nós temos como texto áureo, está no livro de Efésios, de 1, versículo 3, que diz: Bendito é Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E temos como verdade prática: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Interessante que, de acordo com o autor, e de acordo com a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta, aos Éfesos, além da saudação, que ele nos deixa no seu versículo 1 e 2, a partir do versículo 3, ele faz um louvor, ele faz um cântico de louvor a Deus, do seu versículo 3 ao versículo 14, é o que nós estudaremos nesta lição. Se vocês observarem, ele enfatiza a questão do louvor, da adoração. Por que ele faz isso? Por causa das bênçãos recebidas também. É um louvor de gratidão a Deus pelo que nós temos, é um louvor de gratidão a Deus pelo que ele teve, e o que eu aprendo nessa parte, a princípio, quando a gente lê essa carta até aí, o que a gente aprende com isso? Nós aprendemos que nós devemos ser gratos a Deus. Nós aprendemos que Deus ele é dono de todas as coisas, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele fez por mim, o que Ele faz por mim, o que Ele fará por mim, são bênçãos imensuráveis. Então, todas as vezes eu recebo bênçãos da parte do Senhor que eu sequer tomo conhecimento, são livramentos, são bênçãos no mundo sobrenatural ao qual o Senhor Deus está me livrando, que eu sequer tomo conhecimento disso. Então, o importante, e é importante que nós tenhamos gratidão ao Senhor pelo dia, pela nossa vida, pela nossa alimentação, pela nossa saúde, agradecer a Deus por todas as coisas, porque acordar, dormir, acordar e amanhecer saudável, amanhecer bem, poder caminhar, poder ir trabalhar e poder voltar, isso é uma bênção da parte do Senhor. A palavra de Deus, ela nos mostra, através do apóstolo Paulo neste livro, que quando a gente aceita Jesus Cristo, quando a gente está em Cristo, grandes, imensuráveis são as vantagens que nós temos com isso. Vantagens essas que nos aproxima de Deus, vantagens que nos faz conhecer mais a Deus, a ter mais intimidade com Ele, vantagens esta que nos coloca na condição de salvos, nos coloca na condição de escolhidos, e que assim, dessa forma, a gente recebe o perdão do Senhor, a gente recebe entendimento, porque não é fácil a gente abrir uma Bíblia e ler e tentar entender tudo que está escrito ali. Não é tão fácil assim, Muitas pessoas leem, desistem, muitas pessoas leem e param e não entendem, mas também não procuram saber o que está acontecendo ali, acha que não tem tanta importância assim. Mas esse relacionamento com Deus, ele nos dá em nosso coração, em nossa cabeça o entendimento, o entendimento da palavra. E também nos traz os dons do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, E também nos traz poder para fazer a vontade de Deus, porque fazendo a vontade de Deus é a única esperança que nós temos de poder viver com Cristo para todo sempre. Então, através desse relacionamento que nós temos com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo e com o Espírito Santo, a gente vai poder desfrutar de todas essas bênçãos. E aí eu pergunto para vocês, o perdão, o entendimento, os dons espirituais, eu quero essas bênçãos para outra vida, para minha vida eterna, ou eu quero essas bênçãos já, imediatamente? Então a palavra nos diz que a partir do momento que eu tenho relacionamento com Deus, a partir do momento que eu me entrego para Ele, eu vou viver essas bênçãos espirituais agora, nesta geração, nesta terra, com a minha vida. É importante eu tomar conhecimento disso. E quando o apóstolo Paulo ele fala nos lugares celestiais, ele não está querendo dizer que a gente vai viver essas bênçãos lá nos lugares celestiais, lá no céu.
Essas bênçãos de lugares celestiais significa que as bênçãos, elas são eternas e não temporárias nas nossas vidas. Então, se eu recebo uma bênção da parte do Senhor, a não ser que eu renuncie aquilo ali, eu vou ter aquela bênção para todo sempre na minha vida. Quando a palavra ela nos mostra o termo fiel em Cristo, a gente lê e imagina fiel em Cristo. No que eu tenho que ser fiel em Cristo? O que significa ser fiel em Cristo, né? O que é necessário para que eu seja uma pessoa fiel em Cristo e para que todo mundo me veja como uma pessoa fiel em Cristo, Jesus, né? A palavra, ela tem um cunho fantástico, porque quando você é visto como uma pessoa fiel, o que isso significa, né? É uma reputação fantástica. Quando você recebe esse termo na sua vida. Todo mundo quer ser tratado como uma pessoa fiel, ninguém quer ser um infiel. E isso, receber o termo de fiel é uma honra para qualquer pessoa. E receber o termo de fiel em Cristo é uma honra para todo crente na face da terra. Então, o que eu tenho que fazer para me transformar numa pessoa fiel em Cristo? Né? Será que eu tenho que fazer coisas absurdas? Será que eu ainda não estou vivendo isso? Será que isso é inalcançável? Não, a palavra de Deus, ela nos fala que para a gente se transformar em pessoas fiéis, basta seguir alguns requisitos. O primeiro deles é você viver um dia de cada vez. Não adianta você se prender ao seu passado, achar que o passado vai resolver a tua vida, ou que o passado ele te condena, ou você se prender às coisas do futuro, dizendo que amanhã eu vou me converter, amanhã eu vou ser santo, amanhã eu não vou cometer o mal, amanhã eu perdoo, amanhã eu faço. Então, a palavra de Deus, ela nos fala que o que nós temos que fazer nas nossas vidas é o hoje, é viver o dia de hoje. Então, se eu tenho que perdoar alguém, que eu perdoe hoje. Se eu tenho que fazer o bem, eu faça hoje. Se eu tenho que aceitar o Senhor Jesus, que eu aceita hoje, porque eu não posso fazer planos para amanhã. O dia de amanhã não pertence a mim. Então, eu também não posso ficar segurando o meu sentimento de que a pessoa não mereça que eu perdoe ela agora, tão rápido assim. Amanhã eu perdoo, amanhã eu faço. Ela pode esperar, mas às vezes não. Às vezes, o dia de amanhã ele não nos cabe. E muitas das vezes a gente não vai ter tempo para poder fazer nada amanhã. Outro requisito que a palavra ela nos orienta, como termos de ser fiel a Cristo, é que a gente mantenha firme a nossa fé. Nada pode nos separar da fé. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, nem a morte, nem a necessidade, nem a crise, nem a falta de dinheiro, nem a saúde. Então, se eu conseguir passar isso tudo e eu não perder a minha fé, eu serei uma pessoa vitoriosa, serei uma pessoa fiel. Um outro requisito que a palavra nos orienta é que a gente obedeça a Deus. Mas o que significa obedecer a Deus? Eu tenho que obedecer a Deus só nas coisas grandes? Não, obedecer a Deus é um princípio tão importante. Deus ele nos observa até nos pequenos detalhes. Muitas das vezes a gente prioriza a ser correto com as coisas grandes e as coisas pequenas a gente deixa de lado. É aquele troco que a pessoa te deu errado e você viu e não se importou com aquilo ali, entendeu? É uma situação, são várias situações que a gente vive no nosso dia a dia que a gente fala assim, não tem nada a ver, deixa pra lá, é besteira, não vai fazer diferença, não vai fazer falta para a pessoa, não vai fazer falta para ninguém. Então, Deus ele quer que a gente seja obediente a Ele, e essa obediência nas coisas grandes e até nas coisas pequenas. Aí, a partir desses requisitos, e tem outros mais, mas assim, os mais, eu só salientei alguns, porque através desses requisitos, nós seremos reconhecidos como fiéis. E também da mesma forma que o povo de Éfeso também foi, não é isso? É o que o apóstolo Paulo ele nos oferece nessa lição. E o interessante é que, como a palavra de Deus ela é tão atual, ela é tão moderna, que o que a gente vive hoje foi anunciado já há muitos milênios atrás. É uma orientação muito importante que a gente vive no nosso cotidiano as dificuldades dessa vida. O objetivo é que a gente não desista nunca. Quando a nossa vida estiver caótica, quando tudo aparentemente estiver perdido,
né? É hora da gente repousar a nossa cabeça no colo do Senhor, repousar o nosso descanso nas mãos do Senhor, entregar o nosso fardo para o Senhor. Por mais impossível que a situação possa estar parecendo para você, por mais difícil e por mais sem saída, o Senhor Deus, Ele jamais vai desamparar uma pessoa que acredita nele, uma pessoa que serve a Ele, uma pessoa que é fiel a Ele, que é obediente a Ele. Então, e ser obediente, ser fiel, não significa que você não vai passar dificuldade. Não significa que você está ileso de passar as lutas dessa vida. Pelo contrário, talvez por ser fiel, por ser obediente, por ser uma pessoa correta, procurar ser santo em todos os momentos da sua vida, talvez esses sejam os requisitos das dificuldades maiores chegarem até nós. É onde a gente será mais tentado, é onde a gente será mais procurado, é onde o inimigo vai procurar mais provar para nós mesmos que nós somos infiéis, que nós somos incapazes, que nós somos traidores. Então, a dificuldade ela só vem para nos fortalecer. A gente não pode deixar que a dificuldade nos abata. Nós não podemos deixar que a dificuldade ela tire nossa esperança, que tire nossa expectativa de vida, que tire os nossos sonhos, que tire os nossos projetos com o Senhor. Então, se você tem algo para fazer, faça hoje, faça agora, não deixe para fazer amanhã. O Senhor Jesus, ele está no controle de todas as coisas, né? O propósito de Deus sempre foi salvar a vida do homem. Então, esse propósito de Deus, ele jamais poderá ser frustrado, independente das dificuldades, independente do que a gente passa, independente do que Satanás faça na sua vida, independente das armadilhas que ele programe para você. O plano de Deus é nos salvar, o plano de Deus é me salvar, é te salvar, e esse plano jamais ele será frustrado diante dele. E a gente viu também nessa lição que a forma do selo, né, que o Senhor Deus ele nos deixou, o que prova, o que temos hoje na nossa atualidade que prova essa proteção da parte do Senhor, que prova que somos pessoas que estamos debaixo das graças de Deus. É o Espírito Santo dele, é o Espírito Santo que ele nos enviou, né? O Espírito Santo é a garantia que nós temos da parte de Deus de que pertencemos ao próprio Deus. E que ele fará o que ele prometeu nas nossas vidas, que é nos salvar, né? Que é nos dar a vida eterna, que é nos trazer a salvação. O Espírito Santo é uma bênção antecipada. É como se Deus ele tivesse parcelado a nossa bênção em 10 vezes, e o Espírito Santo é a primeira parcela do pagamento pelas nossas vidas, pela nossa salvação. É uma espécie de depósito, uma espécie de calção para nós. E é o que nós temos hoje. Hoje nós temos a ilustre e brilhante presença do Espírito Santo nas nossas vidas. E ele nos dá poder para transformar as nossas vidas e transformar as coisas ao nosso redor. Isso é uma pequena amostra do que a gente vai viver na eternidade, né? Poder para livrar, poder para salvar. Ele nos dá dons espirituais, ele nos dá poder de cura, ele nos dá poder de palavra, poder de profecia, e tudo isso que o Espírito Santo ele nos dá hoje é só uma amostra grátis do que a gente vai viver um dia lá na eternidade junto com ele. Quando eu gostaria que os irmãos lessem o livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, e que a gente vai ver a palavra, a expressão em Cristo, não é isso? O cristão, ele é uma pessoa completamente nova. Quando a gente fala no termo convertido, né? Quando uma pessoa ela se arrepende, né? O que acontece, né? Será que uma pessoa que fez coisas erradas a vida toda, uma pessoa que andou nos caminhos tortos da vida, que uma pessoa que sempre cometeu injustiça, quando ela se reconcilia, quando ela aceita Jesus, quando ela se converte a Jesus, o que acontece com aquela pessoa? Será que essa pessoa passa por um processo de reforma? Ou será que essa pessoa passa por um processo de reabilitação? Ou até mesmo, será que essa pessoa ela passa por um processo de reeducação? O que será que acontece conosco quando a gente aceita Jesus Cristo como nosso Salvador e a gente deixa aquelas coisas que nós outrora fazíamos de errado e começamos a caminhar num caminho de santidade, num caminho de estar fazendo a coisa certa, né? Mas a palavra, ela não fala que nós somos reformados, reabilitados ou reeducados.
nós somos recriados, nós somos feitos de novo, a gente nasce de novo. Quando Jesus ele falou para o homem que o perguntou o que era necessário para poder ter a vida eterna, para poder ganhar, né, todos aqueles benefícios do céu, o Senhor Jesus falou com ele: é preciso que você nasça de novo, que você renasça. E é como se a gente voltasse para a barriga realmente, no sentido literal da nossa mãe, e nascêssemos de novo. E é isso, e nós não precisamos mais ter esse trabalho. É isso que o Espírito Santo ele faz nas nossas vidas. Ele exclui, ele apaga aquele corpo que outrora cometeu um crime, outrora cometeu um pecado, e ele cria um novo corpo. Nasce-se novas pessoas, somos novas criaturas, né? E o que acontece com a nossa vida? A nossa vida ele é um livro, né? Um livro que tem o início, tem o meio e tem o fim. E o que acontece com a minha vida a partir do momento que eu aceito a Jesus como meu salvador pessoal? Eu viro a página, será da minha vida? Eu virei a página e tudo aquilo que eu fiz está lá, né? Tá escrito, continua escrito. E a próxima página vai me contar uma nova história? Não necessariamente. Quando a gente aceita Jesus, a gente não vira a página da nossa vida, né? Recomeça-se uma nova história. Aquele livro velho, aquela história velha, ela é fechada, ela é queimada, ela é jogada no mar do esquecimento e começa a partir dali uma nova história, um novo livro. Então, isso é uma bênção que o Espírito Santo ele nos dá, mais uma bênção maravilhosa, de que o que nós fizemos no nosso passado é apagado, nós não devemos nos ligar nisso. Né? Embora essa renovação ela seja verdadeira, o apóstolo Paulo ele nos diz muito mais que a gente faz parte de um novo concerto com o Senhor. A gente se apresenta a Deus com uma outra personalidade, com uma outra pessoa, com uma outra face, né? Com uma nova perspectiva, com um novo plano, com um novo projeto com o Senhor, um novo corpo e uma nova igreja, né? Tudo. Quando a gente coloca Deus e Jesus Cristo nas nossas vidas, se faz novo. Tudo se renova. Gostaria que os irmãos lessem o livro de Colossenses 1, do 16 ao 20. Tudo foi criado por Cristo. E isso inclui não apenas o governo, não inclui apenas o mar, as águas, os animais, os seres humanos, as coisas físicas que nós podemos tocar. Tudo é criado por Ele. Mas também... além das coisas físicas que Deus criou, Ele também criou o mundo espiritual, né? Que tanto preocupava os que não acreditavam, né? Os hereges, os ateus, né? A gente sabe que é uma perspectiva que muitos não acreditam, que é o mundo espiritual, mas Deus criou e Ele existe, né? Cristo, Ele não é igual a ninguém. Cristo, Ele não tem rival. Cristo ele é único, ele é suficiente, ele é dono de todas as coisas, né? Deus ele não é apenas o criador do mundo, né? Ele não é a pessoa apenas que nos criou e criou todas as coisas, mas ele também quem nos sustenta de pé, é ele quem sustenta o mundo de pé, né? Como Cristo sustenta toda a vida, nenhum de nós é independente dele. Então a gente depende do sustento de Deus, a gente depende do fôlego de vida, a gente depende da energia física proporcionada por Deus para as nossas vidas. E Cristo ele preparou o seu caminho para que todo mundo que viva na face da terra acredita nele, né? E acredita que todos serão salvos. Cristo é a nossa ponte para a vida eterna. Cristo é a nossa ponte para a salvação, né? Os discípulos naquele tempo, eles também se irritavam com o fato de que os governantes romanos, eles oprimiam muito o povo judeu, né? E o sonho deles era que viesse o Salvador. E quando Jesus Cristo chegou, eles tinham grande expectativa que Jesus livrasse Israel do poder romano, né? Que então se tornasse rei sobre toda aquela nação. Só que Jesus respondeu que somente Deus tem a definição e a programação para todos os acontecimentos vindouros, globais, nacionais, internacionais e pessoais das nossas vidas, né?
se você quer mudança em sua vida, que Deus ainda não realizou, se você tem um projeto na tua vida que ainda não aconteceu, por mais que você já tenha orado, por mais que você já tenha jejuado por ele, por mais que você já tenha pedido a Deus por ele, e isso não aconteceu, não fique impaciente, não perca as esperanças, entendeu? Por mais que o cenário que nós vivemos hoje, ele não proporciona muita expectativa, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas mesmo assim, a palavra ela nos orienta para a gente não ficar impaciente, para a gente não perder a fé, porque a gente deve confiar no tempo de Deus. Deus ele tem o cronômetro e a cronologia de todas as coisas, inclusive tudo que vai acontecer na vida do crente, tudo que vai acontecer nas nossas vidas está diante do poder dele. Paulo enfatizou que as bênçãos são para todos, para judeus, para não judeus, crentes. Todos os crentes de ambos os povos são herdeiros dessa promessa. Então, naquele tempo, até os próprios, alguns discípulos, eles achavam que seriam só para eles, né? Mas não, a salvação, essa predestinação são para todos nós que aceitamos a Jesus como o único suficiente Salvador de nossas vidas, como Filho de Deus que veio no mundo para nos salvar e que morreu por nós na cruz para nos proporcionar a vida eterna. O objetivo maior que o apóstolo Paulo ele nos deixa a respeito de Jesus é que a gente louve a Ele o tempo todo, é que a gente glorifica a Ele o tempo todo, é que a gente agradeça a Ele o tempo todo, que Deus está nos nossos corações o tempo todo. Deus, muitas pessoas eles veem Deus como algo inatingível, né, inalcançável. Realmente, se alguém for perguntar se a gente conhece a face de Deus, a gente não conhece, mas ele nos criou e ele nos criou a sua imagem, né? E por mais que ele esteja lá inatingível, inalcançável, ele também está perto de cada um de nós, mas ele não está preso a nós, ele não é limitado. Deus é ilimitado, ele não está limitado à sua criação e ele é transcendente, ele é transcendental. Deus ele é criador de tudo, mas ele não está limitado à sua criação, então ele tem independência, ele faz o que ele quer e ao mesmo tempo ele me ouve sim na hora que eu peço, na hora que eu suplico, ele inclina seus ouvidos para mim, para você, né? E isso só vem a enfatizar a soberania de Deus, né, que está no controle de todas as coisas e ao mesmo tempo ele está perto de nós também. Ele nunca nos desampara, ele nunca nos abandona. Não haveria boas novas se Jesus Cristo ele não cumprisse o que ele veio para cumprir. Não haveria boas novas se a gente não acreditasse, se a gente não tivesse certeza que Jesus ele veio para nos salvar. E ele deu a tua vida por nossa vida. Ele trocou a tua vida pela vida de um monte de pessoa que não merecia, que somos nós. A gente não ganhou hoje a nossa vida eterna, a nossa graça, o nosso perdão através do nosso merecimento, porque se fosse através do nosso merecimento, a gente já estava morto e condenado há muito tempo. A gente só recebeu porque existiu e existe um amor muito maior acima de nós, que foi capaz de se entregar por nós, pelas nossas maldades, pelas nossas crueldades. E ele veio e ele provou que ele é Deus, ele morreu, ele ressuscitou e ele venceu a morte, né? E isso é tudo o suficiente que a gente precisa, né? Se ele não voltasse para junto de Deus, o Espírito Santo ele também não poderia estar conosco hoje, né? Interessante que a presença física de Cristo na Terra ela foi limitada, porque a gente sabe que ele viveu lá em Israel, né, naquela localidade, e naquele tempo não existiam os meios de transporte que tem hoje, avião, ônibus, carro, ao qual ele pudesse se locomover por todos os cantos da terra. E isso era programado já, isso já fazia parte dos planos de Deus. Quando Jesus Cristo morreu e isso teve que acontecer, o que ele fez? Ele enviou o Espírito Santo de Deus para nós. E o Espírito Santo de Deus, ele pode estar em todos os lugares, na face da terra ao mesmo tempo, né? Ele, com a sua onisciência, com a sua onipresença, onipotência, ele pode atender todo o planeta Terra ao mesmo tempo, em todos os minutos. Ele nunca dorme, ele nunca descansa. E isso é uma benfeitoria, isso é um dom, isso é um privilégio que nós temos com a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Então, o que você está fazendo que você não está aproveitando a presença do Espírito Santo de Deus?
O que você está fazendo que você não está desfrutando, pedindo tudo que você pode ao Espírito Santo de Deus, conversando com Ele, transformando o Espírito Santo de Deus em seu amigo de cabeceira, seu amigo de volante, seu amigo do seu trabalho, seu companheiro de todos os lugares. E como é que eu sei? E como é que eu sei que o Espírito Santo ele está na minha vida, né? Muitas perguntas que as pessoas fazem, né? O Espírito Santo ele tem várias funções, né? Uma delas é convencer o mundo do pecado e chamá-lo ao arrependimento. Outra função que o Espírito Santo ele faz, revelar o padrão de justiça de Deus a todos que creem nele, porque Cristo não mais estaria presente fisicamente na terra, mas ele está presente espiritualmente, né? E demonstrar o juízo de Cristo sobre Satanás, quer dizer, mostrar para Satanás que ele é Deus e que ele já venceu e que Satanás já perdeu. E essa influência gera em nós frutos do Espírito. Eu gostaria que vocês abrissem o livro de Gálatas 5, de 22 a 23, né? Os frutos do Espírito é uma obra espontânea que o Espírito Santo de Deus ele traz e ele nos dá, ele nos oferece, né? E ele produz essas qualidades, pois elas são encontradas em Cristo, né? Todos os frutos do Espírito nos oferecido porque Jesus Cristo ele tem todos esses frutos nele, né? A gente nunca, jamais vai conseguir adquirir frutos do Espírito por nós mesmos, sozinho. Agora eu quero dom tal, eu quero dom de profecia, eu quero dom de cura, eu quero os dons lá, eu quero ser manso, eu quero ser bom e etc, como diz no livro de Gálatas. Eu não vou conseguir por mim só. Para eu conseguir adquirir um dom do Espírito Santo, eu vou depender única e exclusivamente da presença de Jesus Cristo na minha vida, né? Eu preciso que me unir ao corpo de Cristo, eu preciso me juntar à vida dele, né? E como é que eu faço para me unir a Cristo, para me juntar a ele? Conhecendo ele, amando ele, lembrando dele, lembrando das coisas que ele fez. E como é que eu conheço a Cristo? Como é que eu amo a Cristo? Como é que eu vou lembrar dele? Através da palavra de Deus, através da Bíblia, né? E quando eu o conhecer, o amar e lembrar, eu vou começar a imitar ele, porque essa é a orientação. Eu vou sentir necessidade, prazer em fazer o que ele fazia, né? E com isso a gente vai cumprir o propósito da lei de Deus nas nossas vidas, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, uma pessoa que exibe uma vida cheia do Espírito Santo, ela cumpre a lei muito melhor do que uma pessoa que só observa, do que uma pessoa que só lê, do que uma pessoa que só vê os rituais e exibe pouco amor de coração. Então, o que o apóstolo ele nos deixa até aqui nessa lição? Ele nos mostra que a gente tem que demonstrar mais o nosso sentimento. A gente tem que botar mais para fora os dons que Deus ele nos deu, os dons do Espírito Santo. Se eu tenho dom para tal coisa, eu vou procurar desempenhar essas coisas. E o apóstolo Paulo, ele nos fala que ele nos garante essa herança. Nós temos parte da herança, né? Somos herdeiros. E como herdeiros, a gente recebe o mesmo benefício dos filhos, né? O Espírito Santo, ele garante a nossa salvação agora. Mas quando Cristo voltar, receberemos muito mais na eternidade. A gente vai ter muita abundância de todas as coisas, né? O grande consolo que temos aqui nessa terra é que o Espírito Santo ele está aqui conosco. Mas antes de tudo, temos que ser servos fiéis, né? E não ter vergonha de proclamar a palavra de Deus, né? De proclamar o Evangelho e mostrar para todo mundo que a gente pertence a Ele, né? E aquela pessoa que perseverar até o fim, ela será salvo, ou seja, receberá a vida eterna. Mas isso não quer dizer que todo mundo vai ser salvo, que todo mundo vai receber a vida eterna. As bênçãos, elas estão dispostas para todo mundo, né? A salvação, ela foi oferecida para todo mundo. Jesus Cristo, ele morreu na cruz para todos. Mas quem perseverar até o fim será aquelas pessoas que seguiram os mandamentos, que seguiram a vontade de Deus, né? Que procuraram fazer
andar de acordo com a palavra de Deus, procurar ser correto, procurar seguir os mandamentos. Essas pessoas, elas perseverando até o fim, elas vão receber a vida eterna e serão salvos, né? Mas tudo vai depender da conduta de cada um, né? Cada um escolhe para si o teu caminho, né? Então, que essa palavra dessa lição número 2, ela tenha colocado em nossos corações, né, o sentimento, essa certeza, esse prazer na presença do Espírito Santo de Deus na minha vida, na realidade que é ter o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. A presença dele é certa, ela não tem dúvidas disso, que ele existe para nós, ele nos orienta, ele nos guarda, ele nos protege, ele nos oferece benefícios por estar com ele, e que a gente possa aprender isso e praticar todos esses ensinamentos deixados pelo apóstolo e pelo próprio Deus. E eu agradeço essa rica oportunidade, né, de poder estar ministrando essa lição mais uma vez. Espero em Deus poder aprender muito mais, para poder estar passando muito mais coisas para vocês e para a minha vida também, né? E eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. E Deus esteja com vocês, Deus esteja conosco. Amém.